Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós estamos indo aí para a nossa 11ª aula, né? Está terminando nosso ano letivo. Eu espero que vocês tenham tido um bom aprendizado, aproveitado bastante as aulas, as atividades da plataforma. E a aula de hoje vocês vão encontrar na plataforma, no seguinte endereço, www.educacãopalmas.to.gov.br, e também na escola de vocês. Se caso vocês não tiverem internet em casa, vocês podem estar indo na escola buscando o bloco. Não esqueçam de devolver o bloco, porque a devolução do bloco é de suma importância para o professor poder avaliar vocês e lançar a nota de vocês, tá? A aprovação de vocês. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre ondas, tá? Ondas e velocidade do som. E começa a aula de hoje com vocês fazendo a seguinte pergunta: o que é uma onda? Alguém tem ideia de que seria uma onda? É uma onda do mar? O que é uma onda? Uma onda... O que é uma onda no meio da ciência? E aí? Pensaram um pouco? Que tipos de onda que existem, né? Será que é só aquela ondinha do mar? Ou então só aquela ondinha da música, né? Olha a onda, olha a onda. Lembram dela? É antiga, né? Uma onda, gente, nada mais é que uma perturbação, tá? Vamos lá dar uma lida no conceito de que é uma onda? Uma onda é um movimento causado por uma perturbação e essa se propaga através de um meio. Um exemplo que a gente pode ter é quando a gente pega uma pedrinha, que a gente está num lago, e joga lá naquele meio do lago ali. O que vai acontecer com aquela água? Ela vai criar ondas, não é? Certo? E aquelas ondas que a gente cria aí, a gente pode falar que são ondas formadas no meio da ciência. Além desse tipo de onda que a gente pode visualizar, a gente tem as ondas sonoras, as ondas da radiação, que são ondas que não conseguimos ver. As ondas da luz, né? São ondas eletromagnéticas, que a gente vai ver o conceito delas também aqui mais para frente, tá? Quando ocorre um terremoto, a gente pode dizer também que é uma onda mecânica, certo? A gente também vai ver o conceito de uma onda mecânica mais para frente. A gente vai ver as características de uma onda, o que uma onda precisa ter no meio da física. Você vai entender que uma onda não é simplesmente a bolinha que eu joguei lá no meio da água, ou então a onda do mar que passa lá. Uma onda, ela tem suas propriedades, ela tem suas características, tá bom? Olha aí, na figura que vocês estão vendo propriedades da onda. Nessa propriedade da onda aí de vocês estão vendo alguns componentes básicos, né? Dá para perceber aí para vocês, vai dar um zoom aí, onde tem uma crista, um vale, né? Um comprimento. Vamos dar uma olhadinha aí dos componentes básicos e principais de uma onda, tá? Amplitude, ela é um componente básico da onda. O comprimento também, que é a distância entre duas cristas e dois vales consecutivos, né? Vocês estão vendo aí que tem cristas em cima, vales embaixo. O período da onda, certo? Que é o tempo decorrido até que as duas cristas ou os dois vales consecutivos passem por um ponto. E a frequência de uma onda, que é o número de cristas ou vales que passam por um mesmo ponto em uma determinada unidade de tempo. Na física, vocês vão aprender isso mais pra frente, né? Calcular o período e a frequência de uma onda, certo? Mas isso é conteúdo mais pra frente. Por enquanto, a gente só vai entender que uma onda, ela tem esses componentes básicos, essas propriedades dela aí. Vocês viram as cristas, vocês viram os vales, né? Vocês viram a amplitude, o comprimento ali daquela onda, certo? Agora, a gente vai ver alguns tipos de ondas existentes. A gente tem as ondas longitudinais. Olha a figura de vocês aí. Eu tenho uma caixa de som, dum dum dum, que no final eu tenho ali um ouvido, né? Então, o que significa essas ondas longitudinais aí? Você imagina o quê? É uma onda sonora, não é? Que eu vou falar, que eu vou dar um exemplo agora. E o que é uma onda longitudinal? É uma onda que se propaga na mesma direção que a perturbação que a gerou. Ou seja, o som de uma onda longitudinal é gerada pela compreensão e refração das moléculas de um meio como o ar, em regiões onde a densidade do ar fica maior e menor, respectivamente, né? De acordo com a figura de vocês aí, vocês estão vendo que a onda ela vai seguir o mesmo caminho, né? Um caminho de linha reta. E eu dei o exemplo aí de uma onda sonora, né?
Mais para frente a gente vai ver a velocidade do som. E aí a gente vai perceber como que a velocidade do som ocorre nos meios sólido, líquido e gasoso, tá? Uma onda longitudinal, então, é aquela onda que vai propagar na mesma direção que a perturbação que a gerou, tá? É o que ocorreu aí. Agora, na próxima imagem, vocês estão vendo as ondas transversais, né? Eu tenho a figura de uma TV, que a onda vai chegar até os meus olhos, né? Vocês já imaginaram, então, que a luz que a TV emite só chega a você através de ondas? Nunca, né? Ninguém nunca imaginou isso. Achou que, tipo assim, tô vendo e pronto. Mas e aí? O que acontece com a física, né? A física entra justamente aí. Essas ondas transversais, vocês estão vendo aí na imagem de vocês, são ondas que se propagam em direções perpendiculares à direção da perturbação que a gerou, tá? Um exemplo, gente, dessa onda perpendicular é se eu pegar uma corda, agora um cabo, um fio, e balançar. No momento que eu balanço, ela vai criar o quê? Vai criar várias direções perpendiculares, certo? Como se fosse várias ondinhas mesmo. E aí até chegar ao seu ponto final, né? Ao seu destino final. Ondas transversais, elas vão se propagar, tá? Em direções perpendiculares da perturbação que a gerou. Quando eu falo que a perturbação que a gerou, eu quero dizer que algo mexeu ali naquele ponto inicial para poder gerar essa onda para poder chegar ao ponto final. O que é uma perturbação, gente? Quando você tá lá quietinho de boa, vendo seu filminho, e aí chega seu irmãozinho mais novo e fica, vamos brincar, vamos brincar. Ele tá o quê? Te perturbando. Quando ele te perturba, ele cria o quê? Que você faz o quê? Uma ação, né? Você vai ter uma reação àquela perturbação. As ondas também não é diferente não, certo? Falei para vocês aí sobre as ondas transversais, né? E agora a gente vai ver as ondas mecânicas. O que são as ondas mecânicas? Dá uma olhada aí na imagem de vocês, na figura, que vocês vão ver o que é uma onda mecânica. Bom, uma onda mecânica, igual vocês estão vendo aí na imagem, tá? São ondas que não se propagam no vácuo. Elas tratam-se de perturbações que só podem propagar-se em algum meio preenchido por matéria, como água, ar, materiais, metais, entre outros. Como, por exemplo, o terremoto. Todo mundo aqui já estudou em geografia o que é um terremoto, né? Como que ocorre? As placas tectônicas estão juntas lá, certo? Alguma perturbação ocorre. E aí, quando a gente tem alguma perturbação, qual é a nossa função? Ter uma reação, né? Então, essa nossa reação, a reação aí das placas tectônicas são o quê? As vibrações. E por isso que vai ocorrer os terremotos. E isso é uma onda mecânica, de natureza mecânica. Entenderam aí? Puderam entender a diferença? Né? A gente já falou sobre as ondas longitudinais, transversais e ondas mecânicas. Agora a gente vai falar sobre as ondas eletromagnéticas. Dá uma olhada na imagem de vocês, que vocês vão ver como que se propaga uma onda eletromagnética. Estão vendo aí? Então, uma onda eletromagnética são ondas que não têm necessidade de um meio para se propagar. São formadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos. Por exemplo, a luz, o infravermelho, o ultravioleta, tá? Aquele laserzinho que a gente pega, que a gente fica brincando lá, o infravermelho, são ondas eletromagnéticas. A luz que é emitida da lâmpada, a luz que é emitida da TV, são ondas eletromagnéticas. Elas não possuem a dependência de um meio para elas poderem se propagar, né? Como a onda mecânica. A onda mecânica, ela precisa de um meio, alguma matéria para poder fazer a sua propagação. Por último, nós vamos falar sobre as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais foi proposta há muito tempo por Albert Einstein. No entanto, só foi confirmada em 2016, com a colisão de dois buracos negros distantes. Esse tipo de onda causa deformações no espaço e no tempo. Tá? Então, hoje, na aula de hoje, vamos voltar aí às ondas. A gente viu sobre as ondas longitudinais, né, que são aquelas ondas que se propagam na mesma direção que houve uma perturbação, que eu dei o exemplo da caixa de som, né, que as ondas sonoras vão na mesma direção. As ondas transversais, que são aquelas que vão ser perpendicular à perturbação que a gerou. São as ondas mecânicas, que elas precisam de um meio para se propagar, né, de um meio, de uma matéria, para fazer a propagação dela. As ondas eletromagnéticas,
que são aquelas ondas que não precisam de meio para fazer a sua oscilação, que eu dei o exemplo da luz, do infravermelho, né, e do ultravioleta. E a gente viu também as principais características, né, de uma onda. Onda tem que ter um comprimento, amplitude, um vale, uma crista, que aí na imagem de vocês, aí vocês estão vendo direitinho o que é uma crista, o que é um vale, qual é a amplitude. Vocês viram a função de uma frequência, né, de uma onda, certo? Próxima aula nós vamos falar sobre a velocidade do som e conhecer um pouquinho sobre a radiação, né? Quais são onde estão as principais radiações no nosso dia a dia, tá bom? Eu espero que vocês realizem as atividades, justamente nessa reta final que a gente está aí agora. Façam as atividades de extrema importância, respondam na plataforma, busque os blocos de atividades na escola. Se você não tem como ir à escola, procure a casa de alguém, até para os dados móveis ali do celular você consegue responder as atividades, tá bom? Estudem, nunca deixem de estudar, ainda mais nessa reta final, que é a série de vocês que estão no nono ano. Ano que vem vocês estão indo para o ensino médio, que é outra realidade, logo logo vocês estão aí no nível superior, tá bom? Conto com vocês na próxima aula e um grande abraço!